O Renato manda no Grêmio. Isso é uma das coisas que a gente está acostumado a ouvir. Desde quando o Renato voltou a ser treinador do Grêmio, a gente escuta isso. Mas agora, será que realmente o Renato manda no Grêmio? É sobre isso que eu quero falar com vocês depois da vinheta. Fala rapaziada, eu me chamo Edu Andriotti, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e o conteúdo de hoje tem o apoio de Santa Forneria, pizzas para comer rezando, porque é uma pizza que é feita com uma massa de longa fermentação, estilo napolitana, sabe, fininha, alta qualidade, ingredientes selecionados e feito com muito carinho, muito amor. Por isso, cara, não tem erro. Tá com vontade de comer pizza? Chama a Santa Forneria, @santa.forneria, que não tem erro. Faz isso e depois me agradece. Rapaziada, vamos lá, vamos falar de Renato, né? Que é sempre o assunto e sempre se fala, o Renato manda no Grêmio. Acho que a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que, com todo respeito à nossa classe jornalística, eu ainda que não estou formado, mas tento seguir os princípios do jornalismo, né, dentro da minha profissão, a gente tem que pensar, a primeira coisa, o Renato manda nas pautas esportivas do Rio Grande do Sul. Porque o que a gente mais escuta é assim, pô, o Renato fala isso para tirar o foco do time, não sei o que, e não sei o que. E o que acontece em todos os programas dos que eu participo, da concorrência, enfim. Todo mundo aborda o assunto, as falas do Renato. E ninguém fala sobre o time. Agora me diz uma coisa, a gente precisa que o Renato fale do time para a gente abordar o assunto do time? Não, negativo. Se o Renato faz essa cortina de fumaça para não falarem do time dele, tá funcionando a ideia, né? Porque todo mundo faz a mesma coisa. Tu pega um programa de 1 hora falando de Grêmio, 50 minutos é falando sobre as falas do Renato e 10 minutos sobre o jogo. Então, cara, a gente não tem que falar que o Renato faz isso ou aquilo. Se a gente quer falar do time, a gente pega e fala. Que, aliás, né, nos últimos 2 jogos do time titular, o Grêmio fez 10 gols e tomou 3. Não tá tão ruim assim. É contra Santa Cruz, é contra... Pô, até me esqueci, Guarani de Bagé. É o que tem, mas é o que tu tem que fazer contra esses times. Atropelar, fazer goleada, e o Grêmio tá fazendo. Então vamos com calma. Outra coisa que a gente tem que entender, o tamanho do Renato para o Grêmio. Sempre passa um caminhão, uma moto, um cachorro late, é sempre assim. Nós seguimos. O Renato é o cara, é o maior ídolo da história do Grêmio. É o Pelé pro Santos, é o Zico pro Flamengo. É óbvio que ele vai ter mais moral do que qualquer outro. Vamos lá, o Filipão. Tu acha que se o Filipão vir quando vem treinar o Grêmio, ele tem a mesma moral do que o Thiago Nunes? Do que, sei lá, qualquer outro treinador? Não, ele é o Filipão, ele está lá no topo dos treinadores do Grêmio, ele vai ter mais moral sempre, sempre. E isso acontece com o Renato, é evidente. Mas o Renato se mete na logística do time, se mete no hotel, quer saber horário de voo e não sei o quê. Cara, o futebol tem a pessoa para fazer a logística, por exemplo. Mas qual é o problema do treinador querer saber o horário do voo do time dele, querer saber o hotel que vai ficar, querer saber onde que vai treinar, querer saber tudo que envolve o futebol do Grêmio? Qual é o problema? Se é outro cara, é chamado de workaholic. O Renato é o dono do Grêmio. E é bem na verdade o Renato faz um monte de cagada também. Ninguém tem a menor dúvida disso. Como, por exemplo, proibir a imprensa de acessar o treino daquela forma que foi. Aquilo ali é boicote contra a imprensa. Tu boicotar o trabalho da imprensa é tu ir contra a democracia. Está completamente errado. Então o Renato é sujeito a elogios, é sujeito a críticas, como qualquer outro ser humano. Só que a coisa tem um potencial muito maior quando se trata de Renato. Renato é o cara mais falado do Rio Grande do Sul. Mais que o governador, mais que qualquer outra pessoa. É o maior nome do futebol gaúcho na história. Só se fala em Renato.
Não tem essa, viu? Eu falei do cachorro, o cachorro acabou chegando. Então, cara, a gente tem que entender que tem pessoas que acabam tendo mais moral do que os outros. O próprio Renato tinha mais moral quando ele jogava bola. O Romário, tu acha que o Romário tinha o mesmo tratamento quando jogava bola que os outros? Não. Tu acha que o Guardiola, no Manchester City, é tratado como qualquer outro treinador que já treinou o City? Não. Porque ele é o Guardiola. Ele tem moral para isso. Ele criou a moral dele para isso. Não foi feito do nada. É um cara que, devido ao seu trabalho, às suas conquistas, tem essa moral, criou esse status pelo esforço dele. Agora, daí dizer que o Renato manda no Grêmio é outra coisa. Se fosse qualquer outro treinador, com as atitudes que o Renato tem, de querer lidar com tudo, de querer saber hotel, treinamento em campo de quando tu vai jogar de visitante, logística, voo, todas essas coisas, é um workaholic. Olha só como ele trabalha, como ele se preocupa com tudo. O Renato não, o Renato quer mandar em tudo. Então a gente tem que parar para pensar um pouquinho o que a gente fala. O Renato erra e acerta, como eu já falei aqui, e a gente deve criticar. Eu critiquei ele do jeito que ele falou com a imprensa ali, de boicotar o trabalho da imprensa no treino. Eu fui o primeiro a criticar. Eu critico o Renato na escalação hoje do PP e não do Duqueiroz. Eu critico o Renato na transição defensiva do Grêmio, que não melhora de jeito maneira. Eu critico o Renato em muitas coisas e vou continuar criticando e elogiando quando eu achar necessário. Agora, ter gremistas que são contra o Renato, isso eu jamais vou admitir. Isso para mim é ser contra o Grêmio, porque o trabalho do Renato fala por si só. Toda vez que o Renato é treinador do Grêmio, o Grêmio é protagonista de todas as competições, mesmo não tendo elenco para isso. E o ano passado ficou bem claro, e os outros anos ficaram bem claros. Ele erra em um monte de coisa. Pô, Thiago Neves, Robinho. Cara, tem uma série de erros que ele comete. Agora, as conquistas dele, a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, cara, o Renato é o treinador do Grêmio, é o maior ídolo da história do Grêmio. E sim, ele tem mais moral que todo mundo. Tem, sempre vai ter. E outra coisa, o Renato protege todo mundo. Para quem é diretor, presidente do Grêmio, é ótimo ter o Renato como técnico. Por quê? Porque ele chega na coletiva, o time perdeu, os jogadores se sentem bem. Por quê? Porque ele pega e faz um esquema que todo mundo vai falar dele. Não vão falar do time dele, vão falar dele. Ele protege o time, ele protege o clube, ele protege os jogadores. Nessa coisa de chamar atenção para ele, ele ganha todo mundo, porque todo mundo vai bater nele e esquecem dos outros. Então, cara, o Renato é um líder nato e a gente tem que entender isso. Mas eu quero saber a tua opinião e, por favor, deixa aí nos comentários o que tu acha de o Renato mandar ou não mandar no Grêmio. Feito, rapaziada, obrigado para quem aguentou até aqui e tu sabe, aqui é o Grêmio, sempre.